Resiliência foi a palavra dessa semana. Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal QAB Olimpo, mais um vídeo passando por uma semana inteira da seleção brasileira na Liga das Nações de vôlei, a primeira semana da seleção masculina. Tivemos um vídeo semana passada sobre a seleção feminina, analisamos a campanha e agora vamos analisar a campanha da masculina no Maracanãzinho nessa primeira semana, que também foi no Rio de Janeiro, assim como a feminina, e que também terminou com 3 vitórias e uma derrota. Campanha legal aí, campanha interessante da seleção masculina nessa primeira semana. Vamos passar jogo a jogo aqui então. O Brasil começou bem com a vitória por 3-0 sobre o Irã, vitórias parciais nos sets por 25-19, 25-16 e 25-18, uma estreia dominante da seleção brasileira, né? Foi um jogo com a vitória mais tranquila na primeira semana. O Brasil foi superior em todos os fundamentos e o destaque ficou com o Darlan, né? Que fez 16 pontos. Mas também brilharam o Honorato com 8, o Lucas Bergman com 5, o Judson com 10, o Flávio também foi bem no jogo. E a gente teve alguns pontos fortes destacados da equipe coletivamente, que foram o saque e o bloqueio. Então, mas esses dois foram os principais, mas a gente foi melhor em tudo. Melhor em absolutamente tudo, praticamente, que o Irã. Vencemos por 3-0, começamos bem. Na sequência, a expectativa estava lá em cima para um clássico contra Cuba. O Brasil nunca tinha vencido Cuba na Liga das Nações, na história, e continua sem vencer. Porque foi 3-2 para Cuba. O time cubano venceu os 2 primeiros sets. O primeiro por 27-25, o segundo por 26-24. Ou seja, o Brasil vendeu caro, né, nas duas situações. Tanto que os dois foram para mais de 25 pontos que Cuba teve que fazer para ganhar. Mas o Brasil conseguiu reagir. O Brasil quase virou. O Brasil conseguiu reagir e venceu os 3 primeiros, os 2 sets seguintes, 25-21 e 25-20. Começou muito bem o tie-break, mas perdeu por 15-13. O Darlan foi o destaque novamente, com 21 pontos, né? Mas o Judson cresceu nessa reta final, né? Começou muito mal, mas cresceu depois. E tivemos outros jogadores entrando e fazendo coisas interessantes. Tizoba, por exemplo, foi importante no quarto ou no terceiro set, não tô lembrando, mas acho que foi no quarto. Foi bem demais ali para ajudar o Brasil a forçar o tie-break. Mas do lado cubano também teve destaque, né? O Marlon Yante com 23 pontos. Ele foi realmente uma pedra no sapato da seleção brasileira nesse jogo e jogou demais e graças a muito a ele o time cubano venceu esse jogo. Mas essa reação foi importante, a reação da seleção brasileira foi importante. Primeiro para dar esse primeiro sinal de resiliência do time, né? Mas para somar pelo menos um ponto nesse jogo, já que graças a esse ponto, inclusive, a gente está em terceiro lugar. Um ponto a mais que a Itália a gente tem. Então, o Brasil ter forçado esse tie-break foi muito importante. A Itália tem 8 pontos e o Brasil tem 9, fica em terceiro lugar nesse momento na tabela. Aí foi pro jogo contra a Ucrânia de novo, 2-0. De novo aí começou mal o Brasil, dessa vez começou bem mal mesmo, nem teve esse negócio de vender caro não. Perdeu por 25-19, depois por 25-14, os 2 primeiros sets. E o Brasil, a gente olhava ali e dizia, meu Deus, de novo, não pode começar tão mal assim. Mas rolou uma virada épica. Virada realmente espetacular da seleção brasileira. Depois de um início muito ruim, a gente teve que chamar o Alan pro jogo. O Darlan acho que já seria o titular independentemente, né? Acho que é uma joia maior, né? E o que não é um demérito pro Alan, é mais mérito do Darlan de ser tão gigantesca a projeção que a gente tem para ele. Mas o Alan não estava disponível nos primeiros jogos, teve problemas de saúde nas últimas semanas, veio para esse jogo e veio muito bem. Veio no lugar do Darlan, né, para tentar recuperar o time, para tentar ajudar numa reação, e deu certo demais. O Alan fez 21 pontos e o Brasil conseguiu a vitória no tie-break. Foi 25-22 no terceiro set, 25-23 no quarto set e 15-10 no tie-break. O Brasil venceu aí então a Ucrânia
e com mais um sinal de resiliência. E crescendo, né? No jogo contra Cuba, resistiu, mas não conseguiu vencer contra a seleção ucraniana. Venceu o jogo, virou o jogo e somou aí 2 pontos, né, pela vitória por 3-2. E aí no domingo veio a melhor atuação da semana da seleção brasileira contra a Eslovênia. Vitórias parciais de 25-19, 29-27 e 25-19. 3-0 para cima de um time que estava invicto, né? Tinha tido 3 jogos e 3 vitórias. Teve a primeira derrota contra a seleção brasileira e um 3-0 na fuça. O time mostrou força coletiva, mostrou força mental de novo, né? Mais um jogo em que mostrou muita resiliência com a virada espetacular que teve no segundo set. 24-21 estava vencendo a seleção da Eslovênia no finalzinho ali da segunda parcial. O Brasil virou, tava 3 pontos atrás, tinha aí 3 set points a seleção eslovena e o Brasil virou e venceu por 29-27. E nos outros sets foram dominados, né? Os outros sets foram dominados, foram de amplo domínio da seleção brasileira, 25-19 e 25-19 no primeiro e no terceiro. E tivemos alguns destaques individuais, 13 pontos para Alan, 13 pontos para Honorato e 13 pontos para Judson. Realmente foi o melhor jogo do Brasil, que mostra a evolução, né? A gente, tirando o jogo contra o Irã, que foi, entre aspas, mais fácil, né? Era um adversário mais acessível, o Brasil foi evoluindo jogo a jogo. O Brasil no primeiro jogo, no segundo, no caso, né? Contra Cuba, começou mal, teve que reagir, reagiu, mas perdeu. No segundo, ou no terceiro, contra a Ucrânia, começou mal, teve que reagir, reagiu e virou. E no jogo contra a Eslovênia, o quarto dessa semana, o Brasil nem deu sopa para azar, não precisou de reações, senão no terceiro set, no segundo set, né? Dentro do set precisou reagir, mas o Brasil não se viu nas cordas no jogo contra a Eslovênia. Um time muito forte também que o Brasil tinha que enfrentar, mas teve essa evolução de não começar mal, que é um dos pontos a melhorar, né? Um dos pontos que a gente vai fazer aqui o balanço geral dessa semana. Vamos aí falar sobre essa campanha, que como eu disse foi de 3 vitórias e 1 derrota, 9 pontos somados, terceiro lugar na classificação. Alguns pontos fortes são destacáveis para essa semana: o elenco profundo e decisivo, principalmente na posição de oposto, né? Com Darlan e Alan sendo 2 jogadores, né? Muito importantes, muito decisivos. Lembrando, o Alan pegou a vaga no quarto jogo, né? Ele continuou de titular, né? Voltou a ser titular, no caso, contra a Eslovênia. Ele roubou a vaga do irmão. E mesmo assim, tivemos 2 jogos em que o Darlan foi muito importante, contra Irã e contra Cuba, apesar da derrota contra Cuba. E tivemos 2 jogos em que o Alan foi muito importante contra a seleção da Ucrânia e contra a seleção da Eslovênia. E o Darlan foi muito importante contra a Eslovênia também, entrando às vezes com os 2, né? O Bernardinho botando um na rede e um pra sacar, quase sempre dando muito certo quando os 2 estavam juntos em quadra. Inclusive na virada, né? Os 2 foram muito importantes. E o próprio Chizoba, né? Mostrou que tem valor para se usar nessa posição de oposto no jogo contra Cuba. Então é um elenco realmente muito profundo. E temos também o saque e o bloqueio como os fundamentos em que o Brasil foi mais eficiente. E mais uma vez reforçando o poder de reação, a maturidade do time, a resiliência em momentos difíceis é o que mais caracteriza essa semana da seleção brasileira na VNL. O que precisa melhorar, como eu disse, inícios de jogos mais fortes, inícios de jogos sem precisar forçar uma reação depois, mas a gente já viu essa evolução no jogo contra a Eslovênia, que a gente vai esperar que lá em Chicago se mantenha. E mais consistência na recepção. Acho que dos fundamentos da seleção aí, o que foi mais devendo foi a recepção e que foi mais determinante nos momentos ruins. Por exemplo, o jogo contra Cuba, tivemos muitos problemas nos 2 primeiros sets. O Lucas Bergman, principalmente, foi muito mal. É tanto que ele mal não joga mais, ele sai, entra Adriano e volta só para fazer um ace
em algum momento ali no quarto set, se eu não me engano, e depois o Adriano já volta de novo. Então acho que a recepção pode ser melhorada. Mas já vimos melhoras também um pouco, né, nela. E como eu disse, o início de jogo mais forte. Mas também já vimos essa evolução. Então é manter as evoluções que já tivemos e continuar evoluindo. Esse é o caminho das pedras aí pro Bernardinho e pra seleção brasileira masculina de vôlei na VNL, que vai seguir, né? Que vai ter aí a semana agora em Istambul para a seleção feminina, dia 18 a dia 22, e na outra semana volta masculina do dia 25 ao dia 29 em Chicago, nos Estados Unidos. Então agora o Brasil se despede do Rio de Janeiro, mas segue aí sua caminhada na Liga das Nações. E aí tu diz nos comentários o que tu achou dessa primeira semana da seleção masculina. Se tu gostou da minha análise do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais e é isso, tchau!